Shalom, shalom, amados. Paz seja convosco. Amém. Todos bem-vindos à casa do Senhor, para orarmos, cultuarmos ao Deus dos deuses. Aleluia. Não precisam abrir, quero ser breve na oração, mas o Espírito Santo trouxe uma imagem na minha mente, eu quero compartilhar para você. Se quiser ler, você pode ler mais tarde. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 em diante, diz bem assim: então outro anjo veio com um vaso de ouro. Imagina um anjo com vaso de ouro. Vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Amém? João teve essa visão na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado aos céus. Ele viu lá o que estava acontecendo nos dias atuais. As pragas, guerras, rumores de guerra, sinais. Ele viu tudo isso. E quando o Cordeiro de Yeshua, quando Jesus, ele tirou o sétimo selo, então ele viu ali 7 anjos que foram direcionados para tocar 7 trombetas. Ele viu também, João viu um anjo que estava ao lado do altar segurando um vaso de ouro. E diante do trono de Deus há um vaso de ouro junto com esse anjo e ao altar. E a mão desse anjo tinha incenso, e foi dado muito incenso para misturar com as orações de quem? Minhas e suas orações. Num tempo de sofrimento, num tempo de dor, Deus falou: precisa de mais incenso aqui. E o incenso, o que era o incenso? Era um aroma agradável. Quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, ele tinha que queimar o incenso, e ele não poderia entrar enquanto ele ainda estava vivendo na palma da mão dele. Tinha que encher da presença do Senhor, assim, encher daquela fumaça. Aí ele estava pronto para entrar no Santo dos Santos. E num tempo de dor, num tempo de sofrimento, o Senhor autorizou ele: é preciso que você agora pode pegar incenso. O incenso é um cheiro agradável, um cheiro maravilhoso. Misture com as orações do povo de Deus. E quando ele misturou aquele cheiro agradável e mais as orações do povo de Deus, fez uma mistura, jogou sobre a terra. Quando jogou sobre a terra, meus amados, aí sim, houve trovões, relâmpagos, um terremoto. Então neste momento agora, na oração, nós estaremos aqui orando neste momento que estamos passando na terra, na humanidade. Não sei se você está por dentro do que está acontecendo, meus irmãos. Pastores que há 3 anos atrás falaram: prepare um kit de guerra. Europa anunciou ontem para a multidão: prepare uma mochilinha em caso de guerra. Mas você pensa assim: aqui é Brasil, aqui. Mas existe uma outra guerra, meus amados, a guerra espiritual, contra demônios, contra poderes, a potestades demoníacas. Esse pastor Rory, pastor Acá, passaram uma grande batalha demoníaca nos últimos 40 dias. Você não tem noção. O demônio está na sala da minha casa. Um dia eu vou testemunhar para vocês. Demônio de Atena. Sabe que você não dormir, que passar mal e guerrear. A pastora Acá pregou domingo passado aqui sobre guerrear, marchar. E essa noite, meus amados, as suas orações vão subir ao altar de Deus. E o anjo do Senhor vai pegar incenso, misturar com as suas orações. E depois dessa mistura, essas orações vão cair aqui sobre a terra. E vai ter um efeito de provocar raios, relâmpagos, trovões e terremotos sobre os teus adversários.
Deus vai potencializar as suas orações nessa noite. Eu não sei que batalha você está vivendo, não sei que luta você está passando, mas o Senhor falou: hoje eu vou encher de incenso, vou encher da presença, e vou jogar sobre a terra. E vai acontecer, né, o sobrenatural. Amém? Então fique à vontade. Se você já está de pé guerreando, se quiser se prostrar diante do santo, o Hakadosh Baruch, Senhor, esse tempo de dificuldade, Pai, esse tempo de guerra, Senhor, esse tempo, meu Deus, de batalhas espirituais, Espírito Santo da glória, meu povo está orando. Eu estou vendo aqui as orações subindo como uma fumaça. Faz fumaça aí, meu irmão. Faz fumaça aí. Fala: Deus, ouve as minhas orações, meu Senhor. Olha meu clamor, Senhor. Olha minha dor. Santo de Israel, olha a minha dor, olha meu sacrifício, Senhor. Olha, Senhor Deus, as nossas orações. Mistura, Pai, com incenso, Pai. Mistura com incenso, Senhor Deus. Eu vejo anjos posicionados. As suas orações serão misturadas com incenso. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis. Clame, clame ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. O Senhor está misturando as orações com incenso. Incenso, incenso. Para potencializar as suas orações. Vai acontecer de as orações serem lançadas na terra. Vai haver terremoto, vai haver trovões, vai haver relâmpagos. Senhor, clamamos pela sua misericórdia, meu Deus. Clamamos pela sua vida, Pai, estando sobre nós. Santo, Hakadosh Baruch, Santo, bendito seja Ele. Deus que habita num eterno e sublime trono de glória, cujo, Pai Santo, está as constelações celestiais, Pai Santo, acima dos querubins, dos serafins. Clamamos: Santo, 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 Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Fala: Senhor, venha me encher com a tua presença. Venha me encher com a tua presença. Venha me encher com a tua glória. Enche esse lugar, Pai, da tua Sheriná. Enche esse lugar, Pai, com a tua presença. Perdoe nossas iniquidades, transgressões e pecados. Clamamos, Senhor Deus, junto nossas orações, Pai Santo, com incenso, com incenso, com incenso, em nome de Yeshua HaMashiach. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Enche, enche de fumaça, enche de unção, enche de incenso. Tem anjo voando, tem anjo voando, tem anjo dando rasantes. Algo está acontecendo nas regiões celestiais. Algo está sendo quebrado nas regiões celestiais. Trovões, vozes, relâmpagos. Nós somos um povo que dará essa terra pelo reino dos céus. Senhor Deus, pedimos a sua misericórdia, Pai. Junte as nossas orações, Pai, junto, Pai, com incenso, com incenso. Diria Pavanás, pessoas aqui estão tendo clarões dentro dos seus olhos espirituais. Pessoas estão tendo aqui experiências, Pai, de tendo tipo relâmpagos, flashes aqui dentro, Pai, com os olhos espirituais. O Senhor está dando essa experiência agora, Pai. Raios, relâmpagos, no mundo espiritual.
Oh, mover do Espírito Santo. Enche este lugar com a tua presença. Enche este lugar com a tua glória, Adonai. No nome do Santo Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, Santo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Santo de Israel. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a palavra profética. A palavra que o Senhor deu para mim, Pai, ainda uma semana atrás, dentro do ônibus, Senhor, vindo para cá. Eu repreendo toda hoste infernal, todo espírito de corvo que tenta roubar semente está repreendido. Hoje aqui tem um povo vitorioso, hoje aqui tem um povo consagrado, tem um povo que vai hoje dar sair daqui com espada nas mãos para dominar o adversário. Nós pedimos, Senhor, te damos graças. Em nome santo de Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Tudo bem com vocês, meus amados? Saudade de vocês. Estava lá em Itauá. Eu estava aqui, eu estava longe do corpo, mas presente em espírito e com o computador aqui. Ajudando, né, o pessoal aqui do louvor, né? Esse ano tem de ser muitas viagens por causa do trabalho. Existe umas leis no Paraguai. E muitas empresas estão nos procurando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. E eu, vindo para cá, dentro do ônibus, tentando tirar um cochilo, né? Lá daquela cidade, perto de Assunção. Quando você, de repente, é acordado por chipa, uma senhora vendendo chipa, né? E cocito. Mas eu queria dormir, estava 3 dias lá, só o pó. E dias que estamos há meses preparando para treinar, colocar o sistema ali. E querendo descansar no ônibus, né? Daquela cochilada, 3 dias sem dormir direito. Aí quando eu vou pensar em dormir, vem a palavra do Senhor. Aleluia! Aí meu parceiro do lado, né? Tentando dormir, né? O Vilnei. E eu anotando ali os recados do Senhor para dar para a igreja hoje. A palavra do Senhor é poderosa. Maravilhoso. Kol Adonai, a voz do Senhor. Eu quero iniciar uma pergunta para vocês. Qual é a visão dessa igreja? Qual é a missão da UCC Serem? Quem pode me dizer? Missões? Amém. Anunciar a palavra? Amém. O que mais? Famílias? Amém. Cuidar de pessoas, amém. Pastora, parabéns, aleluia. O chamado da UCC Serem é restaurar famílias. Restaurar famílias. A palavra do Senhor é poderosa. Tem uma bênção para dar para vocês hoje. Olha, poderoso. Então o Senhor estava falando comigo sobre a visão da igreja. A missão da UCC Serem. Tem igrejas que têm a missão. A parte dos louvores, de evangelismo, tudo isso, né? São igrejas que estão bombando por aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para a igreja local aqui, o Senhor deu uma missão há mais de 30 anos atrás. A missão de restaurar famílias. A missão de restaurar, sabe, lares. E eu vou até ajudar vocês, vou poupar vocês de levantar a mão. Quem aqui nunca pensou em separar, levante sua mão. Quem nunca pensou em separar, levante sua mão. Oh, glória a Deus. Oh, amém. Que bom, se fosse ao contrário, né? Aleluia. Deus está vendo, irmão. Quem nunca pensou em separar? Por algum motivo, às vezes, né, você casa com um príncipe, né? E vira, né? Um sapo, ou caso com uma princesa e vira uma Shrek, né? Lembra da Shrek lá, da coisa do Shrek? Fiona, vira uma Fiona. Casa com uma princesa, tu resgata da casa do pai, o pai é o dragão.
Você vai, fogo de incêndio, você tira a princesa linda lá do castelo. Quando passa a noite, é a Fiona. E amados, a palavra do Senhor sobre para nós como missão, como ministério. Tanto é que a igreja tem mais de 10 mil membros aqui, aleluia. Porque família não é um tema fácil. Se eu pregasse sobre prosperidade, bênção, campanha de... Amados, eu tinha que fazer um estádio. Mas o Senhor deu para nós a tarefa difícil de restaurar famílias. E é uma bênção que começou há muitos anos atrás, cerca de 5 mil e poucos anos atrás, 3 mil e poucos anos na verdade. Onde Deus já tinha esse projeto, desde o Éden ali, mas veio para Abraão, não preciso abrir, eu quero ser bem assim. Gênesis 12, vocês já sabem essa palavra, Deus fala para um homem chamado Abrão, naquele nome chamava Abrão. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Falou para Abraão. Se tu uma... Falou, Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Você vai sair aqui dessa tua família. Você, Abraão, vai ser uma bênção. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em ti, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoa a nação. Deus abençoa famílias. Famílias da terra. Mas falou por meio de ti, através de você, Abraão. Por meio de você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão era um canal. Era um canal que Deus tinha um projeto de restauração de famílias, de lares. A palavra serão abençoadas em ti é muito profundo. Alguns explicam que todas as nações receberão bênçãos por meio dos méritos de Abraão, ou que eles se tornariam um canal de bênção para o mundo. Ou seja, na tradução literal, eles serão abençoadas em ti, Abraão. Então a minha família vai ser abençoada por meio de Abraão. A tua família vai ser abençoada por meio de Abraão. Com a ideia de que todas as famílias receberão a bênção por meio da conexão com Abraão. Amém? A família de Abraão era perfeita? Não. Abraão tinha problema com a mentira. Tinha problema com a mentira. Depois ele teve seu filho, né? Ali, Isaac. Isaac tinha problema com a mentira. Depois Isaac teve a sua esposa Rebeca. Problema com a mentira. Jacó teve a esposa Raquel. Problema com a mentira. São famílias que não foram perfeitas. Famílias que tinham problemas. E Deus falou, por meio de você, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio de uma família toda arrebentada, Deus vai proporcionar uma salvação, uma restauração familiar. Amados, ninguém ama morar numa família em pé de guerra. É terrível. Você não vive. E às vezes você vem desde a sua infância num pé de guerra. É tua mãe, seu pai, vó e vô. Não tem paz. Você acha que é normal ser assim, bagunceiro, tudo virado a família. Não é assim. Deus tem promessa, tem uma missão para restaurar. E quem foi a primeira família da terra? Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. E tiveram problema já, não tiveram? Dá um pulinho em Gênesis capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem aqui. Gênesis 3. Hoje você vai receber a revelação de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Amados, como é que está o clima? Está bom? Está quente? Está frio? Como é que está o clima? Está agradável? Ou eu estou no fogo aqui, ou está meio quente para mim aqui. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. É o fogo, aleluia. Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Abriu aí? 3, versículo 6 ao 9. Quem pode ler para mim o versículo 6? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável
muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Amém? Mulheres. Vocês já foram, numa padaria ou algo gostoso assim de comer? Você gostou tanto que você falou: olha, amor, olha que gostoso, come aí. Já fez isso? Isso é ruim ou é bom? Você quer que ele experimente também, né? Olha o coração da Eva. Ela deu para o marido assim também, ó, experimenta. Ele ficou assim, né? Não, mas olha, eu comi, é bom. Olha só o coração da Eva, como uma mulher que queria compartilhar com o marido algo que ela achou bom. Porque primeiro ela viu que era bom para os olhos, né? Agradável aos olhos, desejável de se comer, né? Qual que é o fruto proibido, meus amados? Qualquer fruto proibido, qualquer era. Não está escrito que é maçã. Todo mundo acha que é maçã, né? Mas não se fala que árvore que era. Mas tem uma cogitação de que a árvore proibida, se eu comi o negócio, como vi agora aqui, olha só, um mistério. Versículo 7, quem pode ler? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos, vendo que eles estavam nus. Opa, estamos nu. Pegaram folhas de quê? De figueira. Então, qual que possivelmente seria o fruto? Figo. Olha, é um mistério. Ou eles correram diante da árvore para poder pegar o fruto ali. Enfim, isso aí não importa. Há um mistério aí, mas não é maçã. Mas o que eu quero chegar é mais profundo ainda. Eles ficaram nus, né? Enfim, abriu-se os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que... Como é que uma voz passeia no jardim? Como é que uma voz passeia? Quem que é a voz de Deus? Quem que é a Logos? Quem que é a palavra do Senhor? Quem que é a voz do Senhor? O Senhor. Olha que interessante isso. Ouvir a voz do Senhor, que passeava no jardim, né? Pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. 9, quem pode ler? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Amém? Parou por aí. Deus não está em todo lugar? Está em todo lugar, não está? Deus sabe todas as coisas? Então por que Deus perguntou para Adão: onde estás? Deus estava... Porque olha só, Adão estava se sentindo culpado já, não estava? Culpado. Se escondeu de Deus. Adão foi um homem muito inteligente, meus amados. Ele deu nome para todos os bichos. Deus foi no profundo com ele. Falou: Adão, onde estás? Assim, como é que você chegou nessa situação, Adão? Onde você se meteu, Adão? Onde estás? Aquela palavra, assim. E às vezes é assim nosso relacionamento. Deus pergunta para você: onde estás? Como deixou que a sua situação ficasse assim no seu relacionamento? Essa era a pergunta que Deus fez para Adão. Deus sabia onde estava Adão no GPS. Ele perguntou: onde você está aqui na sua mente? Onde está você? Como você chegou nessa situação no seu relacionamento, Adão? E assim também Deus pergunta para a gente: há momentos que nós temos que parar tudo, olhar para trás e ver como eu fui parar nessa situação. Onde eu estou hoje? Com o meu cônjuge, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com o meu lar. Onde eu estou hoje? Deus fez essa pergunta para Adão. E Adão começou a
achar um motivo, uma culpa. Ele queria achar algo, né, culpar alguém. Porque Eva não tinha a permissão de Adão ali para pegar o fruto, mas ela pegou. Uns falam que ela não foi submissa, né, mas Adão culpou o presente que o Senhor lhe havia dado, versículo 10. Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, olha, eu sei onde eu estou com medo, me escondi, estou nu. Você vai ver esse nu aqui, o que quer dizer esse nu? 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Primeira coisa, sentia-se culpado. Deus falou: onde você está, Adão? Eu estava com medo, senti nu, me escondi, né? Daí ele falou: você por acaso, quem falou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para vocês não comerem? Aí ele falou: olha, a mulher que o Senhor me deu, o presente que o Senhor me deu, Deus, eu fui assim, a culpa de eu ter caído foi por causa disso que o Senhor me deu. A mulher que tu me destes. Querendo falar, ó, se ela não tivesse vindo na minha vida, essa mulher, eu não teria errado. Se me deste essa mulher como casamento, não teria acontecido isso. Às vezes queremos transmitir para Deus, ó, bendita a hora que eu falei sim, né, naquele relacionamento, aquele pedido de namoro. Ele começou a transferir a culpa dele, e assim também somos nós, nos nossos relacionamentos. Queremos transferir a culpa para alguém, para Deus. Deus, eu casei porque o Senhor me falou comigo, Deus. Eu casei por causa disso, daquilo. Mas Deus queria falar: oh, Adão, onde você está? Como você chegou nisso, Adão? Aí Deus chama a atenção da mulher, né? Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e... comerás o quê? Pó. Todos os dias da tua vida, amém? Comerás o quê? Pó. Todos os dias da tua vida. Levanta a mão aqui, quem veio do macaco? 1, 2, 3, não, ninguém? Quem veio do pó da terra? Então fala para o teu irmão, irmão, para de alimentar o diabo. Todos os dias o diabo está tentando se alimentar do pó da terra. Como é que o diabo se alimenta do pó da terra? Hoje. Pecado, o que mais? Agressões, transgressões. No casamento, vamos ver. Como é que o diabo se come do pó da terra? Discussões, briga. Fala, Deus! Aleluia! Traição, adultério, problema financeiro, brigas financeiras. O diabo está se alimentando do pó da terra, meus amados. Quando o homem e a mulher se juntam, tornam-se dois, uma só carne. Ele está comendo do que você está fazendo aí, meus amados. Para de alimentar o diabo. Faça o diabo morrer de fome, aleluia. Desde o Éden, Deus já tinha lançado essa maldição. Ó, você vai viver comendo pó da terra. Se você hoje abrir o Discovery Channel, a serpente ela come animais, bichos, né? Ovos, insetos, enfim. Agora ele está falando no modo espiritual aqui. Tu vai se alimentar do pó da terra. Ou seja, o diabo fica andando, tentando alimentar daquilo que você dá para ele comer. Olha só isso. E meus amados, como eu falei para vocês, a missão da UCC Serem, a missão da visão aqui da igreja, é restaurar famílias, restaurar lares, casamentos. Graças ao Senhor, restauramos muitos lares que estavam, né, perdidos por vários e vários motivos. Motivos que vai morrer com o pastor Rony, pastor Acá, coisas que vocês nem imaginam que já vivemos. Nem novela mexicana.
Mas a gente sabe que o ser humano é capaz de fazer isso. Então já restauramos muitos lares e para fazer a prevenção, nós temos visitado os lares, fazendo os encontros, o fogo do altar com famílias reunidas, dando a palavra, dando o ensino, atendendo também fora do horário. Às vezes estou trabalhando no Paraguai, chega um monte de mensagem, pessoas que não são nem da igreja. Tipo, atrás fui chamado para ajudar um jovem que não é nem da igreja, ele é de outra denominação. Ele pediu um conselho para mim. Aí você pergunta, mas por que ele não pediu para o pastor dele? Porque o pastor dele caiu em adultério. Como é que eu vou pedir conselho de casamento para um pastor cair em adultério? E detalhe, o pastor dele caiu em adultério é o pai dele. Quem que vai dar conselho para um rapaz desse? Nós fomos falando, ele contou o baque que descobriu, né, a traição, o adultério. Não há nada oculto que não há de ser descoberto. Aí aconteceu de que tinha uma fotinho o pai, ô filho, tira uma fotinha para mim lá, tira a fotinha. Tá. A filha tirou a fotinha, sabe quando tirar a foto, depois pipoca uma mensagenzinha, pipo, uma notificação, opa, que mensagem é essa aqui? A filha desconfiou, enfim, descobriram. Não é que o pai se arrependeu. Como descobriu? Aquele negócio, né? Oh, filho, me perdoa, tá? Mas porque descobriu, foi pego. Mas se não tivesse pego? Né? Daí ele falou, pastor Rode, minhas irmãs querem jogar na internet, no Fuxico Gospel, o exemplo aí, jogar na internet, Fuxico Gospel, porque ele é meu pai e pastor, e o que eu faço? Minha mãe está arrasada, ela não sabia, depois eu forcei ele a contar. Aí eu falei, existem princípios. Lembra que Noé tinha ficado muito bêbado e o filho dele, chamado Cã, foi chegar a tirar sarro do pai dele, né? Falou para os irmãos, olha lá, o pai está pelado lá, ele bebeu todas e está pelado. Sem e Jafé, de costas assim, não queriam ver a nudez do seu pai. Então, primeiro princípio, não descubra a nudez do seu pai. Falei, você tem que honrar o pai e mãe. Ele é seu pai. Detalhe, teu pai é pastor, mas teu irmão, amigo também, para lá fala, se teu irmão pecou contra ti, vai, fala com ele a só. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se não se arrepender, leva uma testemunha. Se não se arrepender ainda, leva a igreja, né? Se mesmo assim não se arrepender, né? Trate ele como um gentil. Então ele pegou aquela ideia, falou, pastor, vou fazer isso mesmo, não vou expor, né? Porque meu pai, que já abençoou muitos lares, muitas restaurações, muitos casais, e agora está passando por uma situação. Enfim. E outras famílias também que nós atendemos, que eram para estar já separadas, divorciadas, mas como ministério de restauração, de lares, de famílias, a gente fala, amados, Deus te dá a opção de perdoar, de se viver em paz, de restauração. E graças a Deus, né, pessoas foram restauradas em nome do Senhor. Né, e graças a Deus, porque essa vontade de Malaquias 2 fala que Deus fala, Senhor, eu odeio o divórcio. É triste, famílias sofrem, crianças sofrem, gerações sofrem. Deus odeia o divórcio. Então, o primeiro ministério aqui é restauração de famílias, de lares abençoados, de casamentos. Né, dona Neuza? É restauração de lares. Porque o diabo está tentando comer do pó da terra, meus amados, dia e noite. Tentando comer de um adultério, tentando comer de uma piscadinha, tentando comer, sabe, de intrigas, de brigas, contendas, murmurações. E o diabo fica se alimentando daquilo que você dá para ele se alimentar. Porque Deus falou, você vai se alimentar do pó da terra. Em nome do Senhor, você vai fazer o diabo morrer de fome, aleluia, glória a Deus, tá? E eu acho tão lindo, desde pequeno, né, desde criança, né, eu sempre quis casar. Meu sonho, 6, 7 anos, eu via os festas de casamento, meus pais faziam muitos casamentos, no campo, casamento disso e aqui, então eu via e falei, nossa, que bonito, um dia eu quero ter, né, minha esposa sonhava com a minha loira já, aleluia, né? Estamos juntos há 20 anos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
E algo que chamou a atenção, passamos faz 2 anos já que minha sogra partiu para a eternidade. Aí depois que nós fomos lá levar meu sogro, né, ele queria ir no cemitério. Eu até registrei um momento, foi muito impactante para a minha vida, para levar para outros casais. Meu sogro, 55 anos de casados, parceirinha dela estava ali, ele colocou a mão na fotinha dela assim tal, né? Ele colocou a mão no coração, chorou, falou, que saudade. Essa é a vontade de Deus com um casal, sabe? Saudade, sabe? Aproveitar cada momento que você está junto com o seu ente, com o seu marido e sua esposa. Porque o marido e a esposa só é bom no dia, né, do velório. No dia do velório não tem ninguém ruim. Não, essa era um homem bom, uma mulher boa, né? No dia do velório era tudo de bom. Mas pode ser tarde demais. Sabe? Então, o ministério da restauração não é um ministério fácil. Exige poder, exige unção, exige perdão. O ministério aqui do CCD é restaurar famílias, restaurar lares. E graças a Deus tem muitos lares que foram restaurados, amém? Mas o que eu quero falar para vocês hoje é desse mistério de Adão e Eva, que a gente não terminou lá ainda. Adão e Eva, eles eram seres de glória. Você vai ver isso na palavra. Quem já viu o sol? Né? Quem já viu o fogo, sentiu o fogo? Lua. Deus faz seres de glória. Quem já viu o anjo? Vai ver, aleluia. São seres de glória. Adão e Eva eram seres de glória. Tá? Eles disfarçam. Tá? Aí, versículo Gênesis 3, 21. Quem pode ler para mim? E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Outra versão. Fez Yahweh Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Olha aí. Quando a gente vai para o original, meus amados, no original não se fala a palavra animais. Não houve derramamento de sangue, nem sacrifício. No original, Deus fala assim, que Deus fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora você vai entender o mistério. A palavra aqui é vestimenta, túnicas. Túnicas, o original hebraico é ketonet. É túnica. Você vai entender esse sentido. Túnicas. Vestes de baixo. Tá? E a palavra pele, não é pele de animais. A palavra é yaur, que quer dizer pele humana. O que Deus fez? Adão e Eva eram seres de glória. Brilhavam. Brilhavam. Não tinha essa camada de pele aqui. Não tinha, porque era tamanha glória que não necessitava. E quando comeram do fruto, Adão e Eva, quando Eva comeu, nada aconteceu. Quando Adão comeu depois, porque os dois eram uma só carne, o que aconteceu com a glória? Apagou a glória. Estamos nus. Imagina você olhando teus órgãos internos, tudo, as paredes aqui, tudo. Ficaram nus, ficaram com vergonha. E depois Deus fez o quê? Túnicas de pele. Está entendendo? Que não eram animais. Deus não derramou sangue no jardim do Éden. Não foi o primeiro sacrifício. Deus criou túnicas de pele neles. Então, essa túnica de pele aqui, vestimento de pele, para poder proteger o seu interior. Você vai entender onde eu quero chegar. Eles eram seres de glória, perderam a sua glória. Deus fez túnicas de pele, revestiu eles de pele. E você vai saber onde Deus quer chegar com isso. Fala para o teu irmão. Irmão, Deus quer restaurar a tua glória. Você vai entender onde Deus quer chegar. Aí você vai entender algumas coisas que aconteceram na palavra do Senhor. E que Deus quer fazer na tua vida, amém? Não precisam abrir, você já sabe a história de Moisés. Está em Êxodo 34. Você pode ler depois. Moisés ficou com Deus no monte lá, 40 dias e 40 noites, recebendo o quê? A
Torá, o ensino, estava recebendo de Deus os ensinos ali, 40 dias, 40 noites recebendo. Como é que Moisés saiu de lá, meus amados? O rosto, a palavra aqui no hebraico, karan, era raios de luz. Ele não sabia. Raios de luz, porque ele estava na presença daquele que é a luz, o eterno. E quando ele desceu, com as pedras, com os ensinos ali, todo mundo falou, nossa, eu não queria orar para ele. Porque o rosto de Moisés estava resplandecente. Aí ele colocou o que sobre a sua cabeça? Um véu. Era muita glória. Mas toda vez que ele ia falar com o Senhor, tirava o véu. E ele, quando ele desceu com aquele rosto de glória, falou, olha, eu fiquei assim, porque eu estou aqui carregando aqui, para vocês, as pedras do testemunho, as pedras da aliança de Deus. Eram já as segundas pedras, que a primeira ele tinha quebrado, lembra? A primeira ele quebrou. Então, quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, e sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado fazer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda de falar com Deus. Amém? Rosto de Moisés, recebendo a palavra do Senhor Deus, a presença de Deus, ele transfigurava, caramba, emitia raios. Aí aconteceu um fato bem semelhante lá em Lucas 9. Quem pode ler Lucas 9? Vamos abrir Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Quem pode ler para nós? Mais ou menos uma semana depois, Jesus levou Pedro, João e Tiago para o monte para orar. Para o que, irmão? Orar. Jesus, vamos orar. Só que Jesus não chamou todo mundo, chamou os três ali. Pedro, Tiago e João. Versículo seguinte, versículo 29. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência, e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Enquanto o nosso mestre orava, o seu rosto, em Mateus 17:1, fala assim, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quem já olhou para o sol aqui? Imagina o rosto do Senhor, como o sol, os discípulos vindo isso. Enquanto ele orava, o seu rosto mudou e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com eles. Quem que era? Moisés e Elias. Em Mateus 5,17, o Senhor fala, quem é Moisés? O que ele representava? A Torá, a lei e os profetas. Jesus estava dando ensino. Quando você está diante da palavra do Senhor, os ensinos, a Torá e do profético, você tem que receber a glória de Deus, tem que brilhar na tua vida. Onde você for, vão reconhecer. Jesus falou, vocês são luz do mundo. A glória do Senhor vai resplandecer no seu rosto. Amém? Quem lembra lá no Estevão lá em Atos 6,15, não precisa abrir. Atos 6,15, Estevão sendo interrogado ali pelo sinédrio, pelo conselho. Aí diz bem assim, versículos, Atos 6,16. Olhando firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Como é que é o rosto de um anjo? Daniel, capítulo 10:4, Daniel teve a visão. Eu vi um ser celestial cuja face parecia um relâmpago. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, olhos como de tochas acesas. Tá? E a gente, para finalizar a palavra de hoje, há uma promessa de Deus, que Deus quer restaurar essa túnica de glória na sua vida. Adão e Eva perderam aquela glória, perderam aquele brilho. Ali no Éden, Deus colocou túnicas de pele. Durante a história, o Senhor mostrou que era possível voltar com essa presença, com essa glória, o rosto iluminado de rei. Você é um ser celestial. Vamos abrir lá em Daniel capítulo 12, versículo 3. Quem pode ler para nós? Daniel 12, versículo 3.
céu com um brilho que nunca se apagará. Amém? Eu quero brilhar, meu irmão. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. O Senhor quer restaurar o brilho dele lá do Éden na sua vida, restaurar o brilho dele no seu casamento, restaurar o brilho dele no seu chamado, no seu ministério, para restaurar muitos lares. Xerinar a presença dele. Deus chamou você, mas você pensa assim, pastor, mas como eu vou ter esse chamado de restaurar a família se meu casamento está em frangalhos? Primeira coisa que o diabo tenta te enganar. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. As famílias. Detalhe, Abraão errou depois disso muitas vezes. E como é que Abraão abençoava a família, meus amados? Já. Quando o sobrinho dele, Ló, tomou a decisão, tio, não está dando certo, tio, a gente ficar junto. Vamos escolher um lado, cada um para o seu lado. Abraão, vai lá, meu sobrinho, escolhe. Ló escolheu ali a região ali, né? Cheia ali de plantação, verde, vales. Vou para aquele lado lá, tio. E Abraão foi para aquele lado. Deserto. Mas Deus tinha uma aliança com Abraão. Aconteceu que Ló teve muitas batalhas ali. Foi sequestrado, levado nas guerras dos reis. Um rei chamado Kedorlaomer. Não é aquela Kedorlaomer, não é isso. O nome dele é Kedorlaomer. Sequestrou a família de Ló, mas Abraão com seus soldados foram ajudar seu sobrinho. Abraão já tinha o objetivo de, meu sobrinho não está bem, eu vou restaurar meu sobrinho. Foi lá restaurar ele. Abraão sempre tinha um coração de ajudar, ser uma bênção já. Coração de Abraão. Onde Abraão ia, ele queria ser bênção, ele já oferecia sacrifício naquela terra. Falei, eu quero abençoar essa terra aqui. Oferecia sacrifício ao Senhor. Quando os 3 mensageiros estavam vindo lá no horizonte, ele já correu atrás deles. Querendo oferecer o melhor, quero lavar os teus pés, quero te ajudar aqui. Vem cá, vamos comer lá, vou fazer o melhor. Ele já queria ser uma bênção. Antes de nascer o filho dele. E meus amados, Deus está falando que você também pode ser um canal de bênção. Antes da promessa. Você pode ser um canal para restaurar famílias, restaurar lares. É a vontade de Deus, é o nosso chamado, é a nossa missão. E para a gente encerrar aqui. Olha o mistério, eu estava pesquisando. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou primeiro o ovo ou a galinha? Quando Deus criou o homem, Deus deu um nome para o homem. Presta atenção nisso. Olha que interessante. Homem, no hebraico, Ish. Ish. Tá? Homem é Ish, que tem aqui as letras Aleph, Yod e Shin. Olha o mistério. Homem, Ish. Quando eu falar Israel, assim, homem de Deus, Israel. Esse é o significado. Ish. Aí o Senhor criou, né, a mulher. E aí Adão falou, olha, a mulher foi tirada do homem. Isha. Que tem as letras também ali, né? Olha que interessante. Aleph, Shin e o He. Então vamos lá. Olha o nome do homem. Aleph, Yud e Shin. E aqui Isha, mulher. Aleph, Shin e He. Agora olha o mistério. Aqui, homem, Ish. Mulher, Isha. Qual é o nome sagrado do Senhor? Yud, Het, Vav, He. O nome sagrado do Senhor, tetagrama, né? Um nome impronunciável, que
chamamos de vários, Yahweh, o pessoal chama de Jeová, enfim. Os nomes no original falou eterno, eu sou o que sou, mas é Yud, Hed, Vav, He. Olha o mistério disso. No homem Ish, na Isha, Shá, e o nome sagrado do Senhor. Olha, entre o nome sagrado do Senhor, as iniciais. Tá vendo? O que você está vendo aí? A inicial, olha só que interessante isso, né? O nome do Senhor Deus, representado pela letra Yud-He, aparecem em ambos. Aparece aqui para o homem e para a mulher, He, o nome, as iniciais do Senhor. Olha que interessante isso. Quer dizer que há um entendimento que a presença das letras do nome de Deus, em ambos os termos, simboliza a importância da conexão divina na relação entre homem e mulher. Quando homem e mulher estão juntos, estão trazendo o que? A presença do Senhor. Amém? Mas e se eu tirar justamente as iniciais? Olha só, se eu tirar aqui as iniciais, fica a mesma palavra. Essa palavra que fica aqui é a palavra Esh. Esh significa, sabe o que significa isso? Fogo. Simbolizando que a união sem a presença divina pode gerar conflito. Olha como é um mistério, né? Então Deus fez ali o nome dele, né? Olha no homem, botar aqui, ó, iniciais. Yud, na mulher aqui, né? O He. Olha, e quando os dois estão juntos, homem e mulher, eles atraem a presença de Deus para o seu lar. Agora, se eu tirar a presença de Deus do lar, vira fogo. Sem a presença de Deus, é fogo, é conflito, é guerra, é batalha nos casamentos. Amém? Que Deus quer então na nossa vida? Que homem e mulher venha carregar as iniciais do seu nome, Ishá, ou seja, que a plenitude do nome de Deus venha para a sua vida. Amém? E agora para a gente orar. O Senhor está falando que o chamado deste ministério é restaurar lares, famílias. E como é que se restaura lares e famílias? Eu posso ir em muitos chás, posso ir em muitos jantares, eu posso ir em muitos cafés, eu posso ir em muitos eventos, mas se não tiver Moisés e Elias, se não tiver a lei e os profetas, eu não vou ter a presença do Senhor na minha vida. Quando aconteceu, onde os sacerdotes Hofni e Finéias ali foram mortos porque eles estavam fazendo tudo que não era para fazer com lares, destruindo lares. Eles eram casados, tinham amantes, dentro de ministérios. Usavam a arca da aliança como um amuleto para tentar vencer a guerra contra os filisteus. Aconteceu de que houve uma guerra, levaram a arca da aliança embora. A mulher desse sacerdote estava grávida, e ela colocou o nome do seu filho de Ikavod. Foi-se a glória de Israel. O que foi? Não era o ouro, era o que está dentro daquela arca. Quando se vai da nossa vida, os ensinos, quando se vai a presença de Deus, se vai a glória de Deus. Ikavod, se vai a glória de Deus. Então Deus está falando que Ele quer restaurar a Shekhinah, a glória dEle no seu casamento, no seu lar, no seu ministério. Você foi chamado também para restaurar casais, restaurar lares, restaurar famílias. Então nessa noite vai ser um pouco diferente aqui. O Senhor não está perguntando agora como é que está a sua família. Ele está perguntando quem quer ser como Abraão. Quem quer ser um canal para abençoar a família? Sabe o que quer dizer isso? Deus está te convidando para você também ser um restaurador de lares.
Pessoas vão te perguntar conselhos para você. Estou a fim de separar, o que eu faço? E você, como o chamado de Abraão, que Abraão, a família dele não era perfeita, Jacó não era perfeito, Rebeca, Raquel não eram perfeitos, mas Deus falou, por meio de você, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando aqui hoje para esse ministério, os CCCerem, olha, eu estou levantando aqui pessoas para ajudar a restaurar lares. Mesmo que teu lar não está bem, eu quero começar por meio de você. Você vai ter o que testemunhar. Deus quer restaurar a glória dele na sua vida. Restaurar essa luz que brilha. Assim como foi na transfiguração, assim como foi com o rosto de Moisés, assim como foi no rosto de Estevão. Deus quer restaurar essa glória na sua vida, porque você é luz em meio às trevas, e as pessoas vão atrás de você pedir conselho, falam, me ajuda, eu quero me casar, estou solteiro, me ajuda, o que eu faço? Deus, quando olha para você, Ele quer olhar, eu quero contar com uma parceria para que você venha ajudar casais. Porque só nós pastores não está dando conta. É muita gente. E Deus quer levantar aqui pessoas que, olha, eu quero levantar o seu casamento como exemplo, a sua união como exemplo aqui de restauração, para que você, por meio de você, outros lares sejam alcançados. Deus não está perguntando como está teu casamento agora. Não. Ele está perguntando, você quer participar? Você quer que a glória chegue na sua vida? Você quer que eu venha com um manto de glória? Então esse convite não é só para quem é casado, é também quem é solteiro, que tem um chamado de ser também, Jesus falou, eunucos no reino do céu. Tem gente que não vai se casar, e está bem por estar assim, mas são conselheiros do Senhor. Então nós queremos orar agora por aqueles que falou, pastor, eu também quero ser um canal de bênção para abençoar famílias. Mas amados, não se preocupa, pastor, eu não sei falar. Não é questão de falar, é questão de você ser uma bênção. Você pode ser uma bênção ajudando, compartilhando, ouvindo, entende? Então o Senhor, Ele está perguntando hoje, você que quer ter esse ministério de ajudar famílias, Deus vai restaurar seu casamento, vai restaurar a sua vida por meio de você. Enquanto você ajuda os outros, Ele vai te ajudando no teu secreto. Deus vai quebrando o coração duro do seu marido, da sua esposa. Deus vai quebrando. O plano divino para essa terra é famílias, é lares. Famílias, lares. E você vai ajudar muitas pessoas, ouvindo, compartilhando, sendo um braço, sendo ouvidos. Eu quero que você agora, por um momento, você escute agora. Quantas pessoas aqui em Foz do Iguaçu estão agora sofrendo, chorando por causa do seu lar? Quantas mulheres descobrindo que estão sendo traídas? Quantos maridos indo nos bares, traições? Pessoas que não sabem aonde socorrer, onde pedir socorro. O Espírito Santo convida você, olha quantas famílias, crianças que estão vendo seu pai e sua mãe brigar agora. Crianças que estão vendo seu pai bater na sua mãe. Crianças que estão sendo abandonadas pela sua mãe que fugiu com outro cara. Aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E nessa noite Deus está perguntando, aquele que quer ser um canal para abençoar famílias, lares, nós vamos te ungir aqui na frente.
Vamos ungir você. Deus não está perguntando como é que está teu casamento. Não. Deus está perguntando, você quer essa parceria? Você quer ser um canal? É por meio de você. É por meio da sua vida. É por meio do seu chamado. É o teu ministério. Eu conto com vocês. E o resto deixa com o Senhor. E a glória dele vai repousar na sua vida como nunca antes. Amém? Então convido aqui na frente você que deseja ser um restaurador de lares. Um restaurador. Ser um Abraão. Abraão ajudou muito. Abraão ajudou muito as famílias. O desejo do Senhor é que você venha ajudar famílias. E detalhe, meus amados, é você emprestar o seu ouvido, você emprestar sua voz para falar. É você, sabe, começar a dizer, eu quero ser um canal. E amados, a bênção é tão grande que é uma alegria você ver um casamento restaurado, um lar restaurado. O Senhor, Ele quer usar a vida de vocês para restaurar lares, casamentos. Deus não quer que você questione o que deu errado no seu. Não, falando, você aceita ser um instrumento, ser um canal para abençoar famílias? É isso que Deus pergunta, o resto é com Ele. Nós vamos ungir a tua vida. Vamos ungir você. Aqui já tem anjos aqui agora. E amados, você vai estar. É um chamado maravilhoso e lindo. Pode vir mais pra frente. Eu quero ungir vocês. Pode vir aqui na frente. Eu quero ungir vocês.